Ó, então vamos lá. Continuamos no capítulo 5, que é o capítulo Bem-aventurados os aflitos. Hoje nós vamos começar o item 27, que é continuação do anterior, que tratava dos tormentos voluntários e o verdadeiro cilício. E esse item 27, ele começa com uma pergunta. Deve-se pôr fim às provas do próximo quando se pode, ou é preciso, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-las seguir seu curso? Então, ele começa com essa pergunta, e é assim que nós vamos começar, pensando no que é a resposta. Então, ó, vamos traduzir a pergunta, vai ficar bem simples para a gente poder pensar na nossa prática. Ó, meu próximo, aquele que você já considera o próximo, entendeu? Não é um trem filosófico. Ah, qualquer um, filho de Deus, é prática. Quem é próximo já considerado, porque nós não consideramos a todos, né? Então, quem é? Esse seu próximo está passando por uma prova. Ele está em sofrimento. Então, a pergunta é assim: você pode, fazer alguma coisa e colocar um fim nisso, ou você precisa respeitar os desígnios de Deus e deixar que aquela prova siga o seu curso e ele sofra tanto quanto seja necessário? Era isso. E aí? O que fazemos nós? Pode, não pode? Deve, não deve? Faço, não faço? Por exemplo, a pessoa agonizante no hospital e eu quero lá e, tipo, eutanásia, essas coisas assim. Aí eu não posso influenciar nisso aí. Eu tenho que deixar a pessoa viver até o último minuto da vida dela. Agora, referente, por exemplo, a um sofrimento, passando fome, alguma outra coisa assim, um sofrimento desse tipo, acho que eu posso sim fazer a minha parte e tentar aliviar a dor dessa pessoa. Mas não pensa numa situação hipotética, pensa numa real. Que próximo seu que está sofrendo? Mas qual é o próximo que você está em contato com a prova, se você pode, o que não pode, o que deve, o que não deve? Porque assim, se a gente vai para situações que a gente já cria com a resposta pronta. A gente sabe o que a gente quer responder. Então, eu já faço. Que é fato, porque vai ter alguém que vai falar para mim assim, mas perto de mim tem nenhum próximo sofrendo, eu sou o que mais sofro lá em casa. É uma outra possibilidade. E aí eu preciso pensar, o que será que acontece que os espíritos em prova e expiação à minha volta não sofrem, mas eu sofro? Por que será que eu não enxergo o que acontece comigo? Porque é uma outra realidade. E eu estou perguntando isso porque, assim, eu sei que tem gente aqui que vive de pertinho com o sofrimento do próximo. Gente, falar sério uma coisa para vocês. Cansem. Dá um trabalho. Então, eu preciso avaliar bastante isso, porque, assim, filosoficamente falando, numa hipótese, é bem claro a gente vê, a gente monta essa equação e resolve, tá resolvida. Agora, pensa naquela pessoa que está ali, ao alcance da sua mão, sofrendo, e o que é que você pode fazer, se pode fazer, se deve fazer, sim ou não? Essa é a pergunta. Tem como você dar um apoio moral para a pessoa, mas, assim, a escolha é dela também. Porque não tem como eu decidir por ela. Está ali apoiando, acompanhando, suprindo as necessidades, mas no fim das contas, a escolha é dela. Uma pessoa, por exemplo, uma pessoa com depressão que tenta suicídio. Tem como você socorrer, ir lá, ajudar, apoiar? Lógico que a gente vai fazer isso, não vai ser negligente. Mas, assim, chega um ponto que a escolha é dela também. Se uma bobeada que a gente der a pessoa tomar um remédio e se matar, tem que fazer. Mas vamos ver direitinho aqui, peraí, porque a gente precisa pensar... Aí.
Ó, deve-se pôr fim às provas do próximo quando se pode. Ou é preciso, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-la seguir seu curso. Ele não está perguntando a parte do outro. Porque vocês entenderam que para falar uma resposta, posso e vou fazer, eu estou querendo arrumar um monte de explicação para a conduta do outro. Mas e se ele, ele eu não quero nem saber a parte dele, porque ele é com ele. O que ele está perguntando é, você tem um próximo do seu lado que está sofrendo. Posso colocar fim nesse sofrimento? Fala, Almir. E assim, gente, pronto, falei. Entendeu? Porque se filosofa muito, a gente fica arrumando armadilha onde não tem. Mas entenderam que dá uma insegurança na gente, que a gente fica assim, ó, vou, não vou, faz, não faz, pode, não, parece que a gente vai fazer uma... Ó, a pessoa do meu lado está com fome, eu posso matar a fome dela? Posso. Porque essa pergunta eu fiz na UTI com a Helena. Então, nas suas últimas horas, o meu questionamento é, se a gente já sabia qual era o destino, por que aquele monte de aparelho, aquele monte de medicação, aquele monte de interferência, se o desfecho já era uma coisa certa? Né? E aí, o que me foi respondido na hora, e eu acho que é o que eu responderia hoje para isso, nós não vamos interferir em 1 minuto sequer que ela tenha de vida. Se ela precisar de horas ou dias, tudo vai ser feito, porque a necessidade é dela, o que a gente puder fazer. Então, assim, se ela estava ali e tinha todas as condições, então ninguém ia interferir. O momento ia chegar, independente de ter aquilo ou não ali à disposição dela. Então, hoje, vendo ali, deve-se pôr fim? Não. A gente, como a Lívia falou, dá o suporte, mas a prova é dela, a prova é nossa, então não tem como... Não sei o que vem de resposta. Ó, eu acho que a gente tem que pensar, porque assim, ó, a resposta é simples mesmo, só que a complexidade que a gente quer atingir é a coisa que não é da nossa conta. Esse é o nosso problema. Não pode ter uma situação de que esse próximo veio com esse problema para eu ter que ajudar também? Pode ser isso. Então, quer dizer, como eu não sei o outro, eu não sei o problema do outro. Se está ao meu alcance e não vai fazer mal e eu não vou trabalhar com o meu ego e vou trabalhar com o coração, se eu estiver fazendo por bem, não importa o outro, a missão dele, sei lá. A gente não sabe se a prova é dele, pode ser uma prova minha, por tabela. Então, acho bom a gente pensar, desculpa, eu esqueci o seu nome, ele falou da questão do fora da caridade não há salvação. Porque vê que a gente fica pensando o seguinte, ó, eu faço ou eu não faço, eu quero arrumar explicação na conduta e no que o outro tem que passar. Mas ele não está perguntando o que o outro tem que passar, ele está perguntando o que você pode fazer. Ou que diferença. Esse é o nosso hábito. Quando alguém me pergunta uma coisa, eu respondo a vida dos outros. Está tudo bem com você? Ah, se não fosse meu marido, estaria. Não estou perguntando dele, estou perguntando de mim. Mas é um hábito nosso. Para responder o sim ou não, que é meu, eu falo do outro, mas não estou perguntando do outro, estou perguntando de mim. O que eu sei de como eu estou? O que é que eu posso fazer? Então, é o seguinte, tem alguém sofrendo do meu lado. Eu posso resolver o problema? Posso pôr fim à prova? A resposta... Eu, para mim, levantava a mão. Quem acha que sim...
vamos lá. Ó. Dissemos e repetimos frequentemente que estais sobre esta terra de expiação para rematar vossas provas, e que tudo aquilo que vos sucede é uma consequência de vossas existências anteriores, o ônus da dívida que tendes a pagar. Mas esse pensamento provoca em certas pessoas reflexões que é necessário deter, porque poderiam ter consequências funestas. Alguns pensam que, desde o momento que se está sobre a terra para expiar, é preciso que as provas tenham seu curso. Há mesmo os que querem até crer que não somente é preciso nada fazer para as atenuar, mas que é preciso, ao contrário, contribuir para torná-las mais proveitosas, em as tornando mais vivas. Então é assim, ó. Eu não só quero que o outro sofra tudo que ele tem que sofrer, como eu quero dar uma apimentadinha para falar assim, sim, ele aproveita bastante, cresce. Então, olha só. Vamos voltar lá no começo do capítulo. Função de prova e expiação. Desenvolver a nossa inteligência e aprimorar sentimento. E isso eu só faço me dedicando ao próximo. É só relacionando que eu consigo. Então, ele apresenta um problema e a inteligência aliada ao sentimento vai buscar soluções. Isso faz desenvolver a inteligência e o sentimento. Eu vou conseguir aliviar a dor do outro? Se Deus quiser, sim. É exatamente essa a resposta. Sabe quanto que eu alivio a dor do outro usando tudo que eu sei, tudo que eu posso? Exatamente o quanto Deus permite. Então, tem provas que eu posso terminar mesmo com aquele sofrimento, e em outras, eu vou ser só um ombro amigo e não vou conseguir fazer nada além disso. Por quê? Porque não sou eu que determino a vida de ninguém. Porém, é minha função fazer ao próximo o que eu gostaria que a mim fosse feito, no máximo das minhas forças. Então, a gente não precisa de nenhum ser, de nenhuma justificativa para fazer o máximo que estiver ao nosso alcance pelo próximo. Porque tudo que está na lei de Deus, eu devo fazer pelo outro, para aliviar a dor, para que ele seja acolhido, para que ele seja fortalecido. Mas dentro daquilo que ele precisa enfrentar, eu não consigo fazer nenhuma modificação. Então, quando a gente começa a tentar justificar, é como se a gente imaginasse o seguinte, olha, a justiça rigorosa e distributiva de Deus já fez o seu trabalho e eu sou o advogado parceiro, eu estou ali e vou ver se eu defendo, se eu acuso. Não sou eu não participo disso. Eu não sei contar da parte dele, eu só sei falar da minha. E eu tenho que estar bastante atenta a isso. Por quê? Porque qualquer falha do meu próximo não justifica a minha. A dele é dele. Eu deixar de socorrê-lo em dor, essa é a minha. É outra história. Então, a gente tem que ter bastante cautela com isso, por isso que ele falou. Então, quando fala dessa justiça divina que é rigorosa, a gente fica achando que o rigor é ver o outro sofrer e ainda apimentar aquela dor, porque ele tem que passar por isso. Não, não é disso. Por isso que ele falou. É preciso deter esse pensamento, porque ele vai ter consequências funestas. Porque Deus é o supremo amor.
essa parte, castigo, vingança, corre por nossa conta. Não tem isso na lei de Deus. Então, quando eu vejo alguém sofrendo e fala assim, tem que sofrer mesmo, porque tem, essa parte, punição, vingança, essa é toda minha, não está na lei de Deus. Então, quando Deus permite que a gente passe pela situação, às vezes é uma expiação, porque eu impus a alguém, eu construí essa energia, e é da lei, que tudo aquilo que eu planto, sou eu que colho. E aquela experiência vai me capacitar a compreensão judiciosa do que é o bem e do que é o mal, para que eu tenha discernimento e faça escolhas mais assertivas. Então, é uma questão necessária. Eu preciso dessa maturidade. Penso de verdade que se houvesse outra maneira de nos ensinar, a divindade nos ensinaria de uma outra forma. Então, não cabe, dentro do quase nada que eu sou, questionar por que é organizado dessa forma, mas muitas vezes a gente faz isso, a gente quer orientar Deus como é que ele devia organizar a humanidade. O que eu sei para falar disso? Então, eu tenho que ter bastante cuidado, porque é esse excesso de mim, daquilo que eu penso ser, é que me faz virar um juiz do próximo. Quando muitas vezes eu não dou conta nem de responder ainda da minha parte. Então, eu tenho que ter bastante cautela quando eu vou avaliar a dor do meu irmão. Por isso que a caridade é obrigatório ser indulgente. Se eu não for indulgente, eu entrar para ajudar com julgamento, já descaracterizou, não é mais caridade. A caridade não julga o outro. Ela entende e auxilia sem cobrança. Por isso é que eu preciso, e ficando bastante atenta, eu falei, parecia uma questão tão simplesinha, né? Então eu preciso começar, porque o nosso raciocínio ainda vai muitas vezes para a cobrança, para a vingança, né? E é uma grande dificuldade nossa. É um grande erro. Então, quando eu acho que precisa ainda tornar a prova do outro mais viva, é um grande erro. Sim, vossas provas devem seguir o curso que Deus lhes traçou. Mas conheceis esse curso? Sabeis até que ponto elas devem ir? E se vosso Pai misericordioso não disse ao sofrimento deste ou daquele dos vossos irmãos, tu não irás mais longe. Sabeis se sua providência vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo de consolação para cicatrizar as feridas, que foi a colocação do Marcelo. Eu tenho alguém sofrendo, mas e se a minha parte nessa história é ser o bálsamo na dor do outro? Eu sou aquele que posso aliviar por um momento aquela dor, para que ele tenha condições e forças para continuar. Qual é a minha parte nessa história? Então, o meu questionamento não pode ser avaliando o outro, mas tem que ser comigo. Que sua justiça tinha aberto, não digais, pois, quando virdes um de vossos irmãos atingidos, é a justiça de Deus. É preciso que ela tenha seu curso, mas dizei ao contrário, vejamos que meio nosso Pai misericordioso colocou ao meu alcance para abrandar o sofrimento de meu irmão. Então, esse deveria ser o único pensamento nosso frente à dor de alguém. Que meio Deus me oferece para que eu possa diminuir a dor desta pessoa?
Eu vou me esforçar e fazer o que eu posso. Mas eu não vou esquecer, olha só, o que eu posso é até onde Deus permite. A prova vai seguir exatamente o curso definido por Deus, mas eu não sei qual é o curso. Pode ser que a pessoa já sofreu e já despertou e está na hora de aparecer a mão amiga para que ela faça mudança. Que sorte a minha, se eu tiver essa oportunidade. Que maravilha poder ajudar alguém. E só pude porque me foi permitido. Porque às vezes eu quero, mas não é hora. E eu vou fazer grandes esforços e vou falar, nossa, não deu resultado. Por quê? Porque não era hora. Então, não sou eu quem faço a decisão, mas é a divina providência, com toda a sua sabedoria e justiça, que regula a dose. E seja lá do que for, eu não tenho como falar. Porque quantas coisas mudam, quantas coisas, de repente, modificam. O importante é que eu tenha feito a minha parte. Vejamos se minhas consolações morais, meu apoio material, meus conselhos, não poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais força, paciência e resignação. Então, olha só, às vezes a pessoa está numa situação que o que ela precisa? Apoio material. A gente sabe que, lógico, se a pessoa está com carência de muita coisa material, atrelado a isso já vai ter um monte de outros problemas. Mas se a gente aliviar o ponto específico material, já não melhora um tanto? Às vezes é o que eu posso fazer nesse momento. Mas, às vezes, esse pouco que alivia, aí o resto ela dá conta. Ela sente amparada. Às vezes, o que eu posso fazer é consolação moral. Outra hora é ouvir e dar conselhos. Agora, qualquer coisa dessa, eu vou fazer, quem é que vai lutar com a prova de verdade? Ela. Ela faz se ela quiser. Sempre vai ser assim. Então, a oportunidade é minha de ser uma forma de auxílio. Nada mais. Porque a luta realmente permanece sendo dela. Isso é um fato. Vejamos mesmo se Deus não colocou em minhas mãos o meio de fazer cessar esse sofrimento. Se não me foi dado como prova também, como expiação, talvez, deter o mal e o substituir pela paz. Então, olha só, agora ele deixou claríssimo, eu não posso avaliar o outro, olha só, porque a hora que eu falo, não, ele tem que passar por isso, às vezes eu estou abrindo mão da minha prova, que era fazer esse processo de transformação. Nesse lugar eu tenho como fazer diferença. Então, esse é o meu desafio. É não ficar na posição neutra e assumir uma postura e agir. Essa era a minha prova. Só que aí, em nome de uma justificativa que eu criei, falando que é o outro que tem que passar, eu justifiquei tudo na conduta do outro, eu deixei de fazer a minha parte. Então, eu não fiz, eu vi o outro passando pela dele e não fiz a minha. Então, jamais o outro vai ser meu foco. O outro é o outro. O outro, ele que sabe da conduta dele. O que eu vou responder é da minha. E a minha, eu tenho que avaliar. Eu tenho que pensar exatamente qual a minha proposta. Ajudai-vos sempre, pois em vossas provas respectivas, e não vos considereis jamais instrumentos de tortura. Esse pensamento deve revoltar todo homem de coração, sobretudo ao espírita.
Eu acho que a gente devia copiar essa frase, pôr na porta da geladeira e ler todo dia. Porque muitas vezes, em nome de educar, a gente tem pregado tortura e punição como se isso fosse educação. E vai engrossando a fila que faz essa conversa esquisita. Então, a gente tem que ter bastante cuidado. Tortura, punição, aumentar a dor do outro, impor penas a quem quer que seja, não é função do homem. Não somos nós que fazemos isso. E se eu não olho, seja quem for, como irmão, o julgamento que eu fizer para o outro é esse que eu faço para mim. Então, eu preciso estar bem atenta, porque senão a gente está falando de era nova, estamos falando de cristianismo e seguindo em pensamento algo que é totalmente contrário. Isso não dá certo. Então, ó, isso vai atender a nossa fragilidade, ao nosso desejo de vingança, ao nosso desejo de castigo, de culpa, punição, e toda essa conversa medieval que devia ter ficado lá naquele tempo e não deveria mais nos acompanhar. Ah, mas é muito difícil. Eu também acho. Ah, você vai ver o dia que for com a sua filha. Eu também acho. Mas enquanto não é, é bom eu estruturar meu pensamento que vingança não nos leva a nada, nunca levou. Castigo e punição nunca educou ninguém, nunca fez parte da lei de Deus. Porque se eu não começo, no momento de equilíbrio, a educar o meu pensamento, no momento de dor eu fico totalmente desequilibrada. E aí que vem a questão da gente falar assim, onde está Deus que não vê nada disso? Vendo exatamente isso e entendendo que você vai precisar experimentar essa dor mais uma vez, porque ainda não foi capaz de avaliar o quanto ela prejudica. Por isso, a violência faz parte do nosso dia a dia, porque a gente ainda não avaliou o estrago que ela é capaz de fazer. E quando a gente conversa de justiça, não é de justiça que a gente está falando, e sim de violência, como se violência e justiça fossem a mesma coisa. Ô Lu, às vezes eu estou pensando nisso, e assim, o orgulho acaba pregando umas armadilhas na vida da gente, né? E parece o que eu vou falar agora, vai parecer que é algo completamente ao contrário do que você está falando. Mas, assim, às vezes eu tenho um jeito de funcionar que eu acho assim, que dá para eu resolver para o outro, né? E aí, como a gente cresce na relação, às vezes, para mim, esse ajudar na prova é recuar e deixar que o outro cresça, entendeu? Mas, para mim, isso gera sofrimento, porque, em alguns momentos, parece que eu estou deixando, né? Então, é um pensamento diferente, mas que, para mim, na relação, é isso. Às vezes, eu recuar para deixar com que o outro cresça e tome as atitudes, sabe? Mas é difícil. Eu vou aumentar o time da Lúcia, porque eu acho que todos nós somos do time dela. Especificamente, quando o próximo for identificado com o pronome possessivo, meu, minha, a gente tem esse comportamento dela. Então, o meu filho tem um desafio. O que eu quero fazer por ele? Resolver absolutamente tudo. E quando o filho for do outro? É prova. É prova, ele tem que passar. Então, é isso que ela está falando. Ó. Em nome dessa ajuda, o orgulho da posse pode me fazer ficar confusa. E eu pulo na frente dos pronomes possessivos e condeno o que não são parte da minha posse. Então, se não for com meu filho, com meu marido, com a minha mãe, com meu tio, não for do meu,
é prova, e eu vou até julgar e condenar a pessoa e tentar tornar aquela prova mais viva. Tem que passar por isso, porque ele é muito desleixado, ele tem que aprender, porque quantas vezes ele já foi ajudado, não, ele tem, no outro. Só que no reverso dessa moeda, quando é aqui, nos meus, eu tento que isentar a pessoa, muitas vezes, até tentando assumir responsabilidade no lugar dela, para que nada chegue até ela. Então, isso é uma coisa que acontece mesmo, penso com a maioria de nós. A gente acha justificativas excessivas para os nossos e condenações excessivas para o dos outros. E se eu não me atentar a isso, o orgulho vai pregando essa peça. E aí, infelizmente, nesse comportamento de fazer tudo pelos meus, a gente fala assim, é que eu sou tão sensível, eu sou uma pessoa tão amorosa que eu não aguento ver a pessoa sofrendo, eu vou lá e faço. Isso não é verdade. Eu coloco a pessoa como tão frágil, como tão incapaz e não merecedora de nada que acontece, eu quero colocar ela tão exceção da lei, que eu quero fazer tudo no lugar dela. Mas eu posso. Sabe por quê? Porque eu aguento. Olha o orgulho fazendo uma armadilha para mim. E mãe é danada para fazer isso. O meu filho não pode, mas eu aguento. Eu dou conta. E aí eu vou me colocando numa situação bastante difícil e muitas vezes deixando o meu filho aprisionado numa situação porque eu não deixo realizar experiências. Isso, infelizmente, é nosso e faz parte dessa questão. Então, prestar atenção nisso é fundamental. Hoje a gente chegou, né? Então, assim, chegou o Afonso, aí foi chegando, né? Estamos com 4 nenê. E eu ficava pensando assim, a gente olha o vício. Que gracinha, né? Parece um anjinho. A outra ali com lação vermelho, eu falava assim, parece a Branca de Neve. A princesinha chegou. Gente, eu não sei que espírito que é esse. Então, eu preciso ter cuidado, porque senão eu já começo a alimentar uma ilusão, que eu estou conversando com um anjo, caiu do paraíso no mundo de prova e expiação, né? Hello, só pode estar de volta um espírito de prova e expiação. Já já ela vai contar para a mãe dela o que ela veio fazer aqui. Né? Já já o Afonso vai falar assim, Priscila, vamos parar. Mas, por enquanto, que bom, eles não lembram, então eles estão bonzinhos para eles receberem uma nova educação. Mas se a gente não cuida, como são os nossos bebês, a gente fica achando tudo fofinho, tudo uma gracinha, tudo lindinho. Esses daqui não tem problema. Nossa, gente, ainda tomando passe desde pequenininho, vai ser tudo santo. Olha o que a ilusão vai montando na cabeça da gente. Né? Então, a gente precisa ter esse cuidado, porque senão o orgulho vai fazendo uma armadilha. E aí a gente deixa de ver como espírito que veio para receber um novo direcionamento. Por quê? Porque tem um desafio dessa vida pela frente, e particularmente o desafio é relacionar conosco. Né? Porque qual que vai ser o desafio do Afonso? Dar conta do Rick e da Priscila. Qual que vai ser o desafio da Alice? Dar conta do Marcelo e da Ju. Ela vai falar assim, nossa, minha mãe não é fácil, não. Uai, mas vai ser isso, é relação. Só que olha como Deus é sábio, dá esse tempo para a gente morrer de amor e por amor tentar vencer junto. Mas eu tenho que ter essa clareza, porque senão o orgulho traz a armadilha dele e a gente vai tentando fugir da realidade. Então, isso é importante, porque a gente precisa aprender a fazer essa leitura, porque isso é um tempo novo.
né? Senão a gente fica preso naquelas coisas que são muito lá de trás. Oi. Que os nenês são lindos, né? Que a gente estava comentando, a gente vê saindo aqui, né? E a gente vê uma gracinha, uma maravilha. E que bom, né? Eu estava pensando aqui, acho que comentou. Edão, você viu quanto é criança? Eu estava pensando, por que eles estão aqui? Deve ter alguma coisa especial que eles estão vindo aqui. Não especial, né? Lógico. Não especial, mas eles devem estar recebendo muita coisa aqui. Essa equipe espiritual está cuidando dessas crianças, né? E eu acho que quando a Luciana coloca, a intenção não é assim da gente, nossa, que é isso aí? Mas a gente ter um olhar diferenciado. Ter sim, né, esse carinho e muito, né? Que essa criança seja muito bem-vinda, mas sempre com aquele olhar assim, olha, o que ela precisa de mim? Né? O que eu preciso realmente fazer para essa criança? Não é ficar admirando, que ela dá um tapa na vovó, nossa, ela sabe bater, né? Então é nesse sentido, né? É no sentido assim, ó, qual é a tendência que ela traz desde criança. E amar muito, a gente tem que amar com muita intensidade essas crianças, porque se ela dá um tapa na vovó, ela vai precisar de muito, muito amor. Então, é nessa vertente. Não falar, não, que não é bonito. Não, é bonitinho, é lindo, é muito importante, mas que a gente precisa estar atento às tendências, né? Então, vamos lá, nossa frase. Ajudai-vos sempre, pois, em vossas provas respectivas, e não vos considereis jamais instrumentos de tortura. Esse pensamento deve revoltar todo homem de coração, sobretudo ao espírita, porque o espírita, melhor que todos os outros, deve entender a extensão infinita da bondade de Deus. O espírita deve pensar que sua vida inteira deve ser um ato de amor e de devotamento, que qualquer coisa que faça para contrariar as decisões do Senhor, sua justiça terá seu curso. Então, quando ele fala que a gente não deve, então, considerarmos nenhum instrumento de agravar a dor do outro, e que mesmo o homem de coração, o homem de sentimento, ele deve ter uma repulsa a essa postura. Eu preciso entender que se eu falo de várias vidas, eu entendo que cada um de nós tem o seu tempo, e que aquele que muitas vezes ainda não despertou, ele precisa aprender, não é ensinando tortura ou castigando que eu vou ensinar para ele o que é o bem. Eu só confirmo para ele o que é briga, o que é tortura e o que é violência, mas isso ele já sabe. Então, como é que nós vamos ensinar outra coisa? Então, vai precisar ser diferente do caminho que está sendo proposto. E ele fala aqui, principalmente nós que já temos essa compreensão, a extensão infinita da bondade de Deus, eu preciso pensar que a vida é um ato de amor e de devotamento. Então, isso vai ser uma outra coisa que nós vamos ter que pensar. A minha vida tem que ser um ato de amor e de devotamento. Só que eu vou ter que definir melhor, então, o que é um ato de amor e o que é devotamento. Como é que a gente se devota a algo ou a alguém? Olha que situação. Então, quando eu falei das criancinhas, as mães que estão com criança totalmente dependentes, elas vivem esse devotamento. É o dia inteiro. O que você faz? Cuido da criança.
Mas e tal coisa? Se ela dormir, eu vou. E tal coisa? Hora que tem um tempinho, eu faço. Por quê? O que é o carro-chefe da minha vida? A criança. Eu estou devotada a cuidar. Isso é devotamento. Por que Deus fez assim? Vocês acham que de outra forma a gente ia aprender? Não ia. Então, eu começo timidamente desenvolver esse ato de amor atrelado ao devotamento, nessa experiência maravilhosa de amar uma criança. E aí a gente vai contemplando, gente, como Deus é sábio. Porque, olha só, a criança não é nossa. Mas qualquer filhote que a gente olha, o que acorda automaticamente dentro de nós? É assim, ó, é automático. O que acorda quando a gente olha um filhotinho? O que dá vontade de fazer? Ó, proteger. Dá vontade de cuidar? Ó, gente, até filhotinho de rato é bonitinho. Ai, credo, mas é bonitinho. Quando eles são pequenininhos, é uma gracinha. Depois dá medo. Pode ver desenho animado, faz cobrinha filhotinha, a gente faz assim, ai, que gracinha. E eles têm umas características que são bastante comuns, os filhotinhos. E a gente fica mesmo, é automático. Ó, é um desenho animado. Você começa a ver os filhotinhos, vai acordando uma coisa de uma ternura na nossa intimidade que você quer pegar. Então, eu quero cuidar. Acorda. Olha só. Nossa, mas precisava ser uma sabedoria infinita para fazer isso com a gente. Porque imagina se não fosse assim, a gente ia ver lá no berço e falar assim, Deus o livre, larga para lá. Mas, ó, desperta na hora a nossa ternura e o desejo de cuidar. E instintivamente, todo mundo fica ligado nisso. Que pode ver, quando a mãe desequilibra e não cuida, a gente aguça em nós uma coisa tão difícil que a gente quer ir contra a mãe. Fica quase com um bicho mesmo, um bicho que avança quem vem mexer no filhote. A gente quer entrar na luta ali para defender. Então, olha só, a criança vai fazer isso. Mas por que ela faz isso? Porque eu ainda não sei atrelar amor com devotamento. Eu ainda tenho uma dificuldade com essa nuance do amor. Eu não sei muito o que é devoção. A gente fala muito que é devoto disso, devoto daquilo, mas sem muita clareza do que aquilo me pede. E é uma afirmação, não é uma possibilidade, ó. A sua vida inteira deve ser um ato de amor e de devotamento. Então, seja lá a causa que você decidiu devotar-se, tem que ser com um ato de amor. Tem que ser pautada na lei de Deus, para que esse seu devotamento dê bons frutos e construa definitivamente um tempo novo, com novas possibilidades. Porque senão a gente faz um devotamento, mas que não está atrelado ao ato de amor. E aí a gente assume posturas que são radicais, que excluem, que rotulam, que julgam, que são extremamente preconceituosas. Por quê? Porque eu tenho a dedicação, mas eu não fiz da minha vida um ato de amor. Então, isso exige esse questionamento para que a gente não forme armadilhas daquilo que eu estou fazendo. Então, é bastante importante quando a gente consegue, então, pensar. E depois, quando ele fala, ó, qualquer coisa que nós façamos, nós não vamos conseguir contrariar as decisões do Senhor. A sua justiça terá o seu curso. Mas até quando isso vai? Eu não sei até quando isso vai.
Eu estou fazendo a minha parte. Mas quando aquilo for uma maturidade, o sofrimento cessa e a gente muda. Mas alguém precisa começar a fazer. Então, a desculpa, não vou fazer porque isso não vai dar em nada, também não é verdade. Eu não sei se agora não é a hora. Então, eu não posso responder pelo depois, eu só posso fazer a minha parte. Então, esse é um questionamento que nós vamos precisar trabalhar bastante para poder, então, desenvolver o nosso pensamento nesse sentido. Ele pode, pois, sem medo, fazer esforços para abrandar a amargura da expiação, mas é só Deus que a pode deter ou a prolongar, segundo julgue necessário. Então, sempre, absolutamente sempre, nós vamos estar dentro da lei de Deus. Eu não vou fazer com que essa lei pare de funcionar, nenhum de nós. Então, se ela vai funcionar, a gente não precisa de fazer nada? Então, né? Mas aí não esqueçam que agora a gente está lidando com a inteligência suprema. Tudo que eu fizer tem consequência. Se eu fiz o bem, o resultado, a colheita é o bem. Se eu deixei de fazer o bem, eu já fiz o mal. E o resultado dessa indiferença também é meu. Mas e o sofrimento dela? Se eu não faço, Deus dá essa oportunidade a outra pessoa que pode aliviar a dor dela naquilo que ela merece. E tão logo também seja do merecimento, aquele sofrimento se encerra, porque isso é ela e Deus. Eu não consigo interferir. Mas esse bem que eu deixei de semear, esse bem que eu deixei de fazer e que já constitui um mal, esse problema é meu. Por quê? Porque quando eu for avaliar meus méritos, eu não tenho construções no bem. Então, qual é o meu mérito? Eu não tenho, eu não fiz. Então, o que é que você tem? Eu tenho eu mesma. Eu não fiz. Então, esse assunto é comigo. Então, aquele lugar que a gente imaginou que existisse, do ser neutro, do não me envolvo, não me diz respeito, fazer o quê, né, é a maioria, esse lugar é um lugar inexistente. Ele não é real. Porque toda vez que eu deixo de fazer, eu já escolhi de que lado que eu estou. Eu deixei de já escolhi de que lado que eu estou. Então, isso é uma consequência minha. Isso é comigo. E isso agora a gente está começando a entender, porque parece que agora definitivamente a história de construções no perispírito, que funcionam como um ímã, que atrai e repele, parece que agora estão fazendo sentido definitivamente para nós. Então, quando a gente lê a cada um segundo as suas obras, está nessa relação. Que de fato eu construí? Que obra é que eu tenho? Não é obra que eu construí uma coisa, não. É que eu construí, de fato, na minha intimidade. E qual vai ser o resultado disso? Porque isso é o que diz respeito a mim. Então, esse pensamento é urgente para que nós comecemos a entender o que de fato seja justiça. Né? Eu não posso tentar avaliar o outro jamais. Eu não tenho instrumentos para isso. E eu tenho que ser cautelosa. Por quê? Para avaliar a mim mesma. Entender qual é a minha postura e qual a minha colocação, o meu anseio, para que aí eu possa achar a resposta de forma mais coerente. Chega por hoje. Tá bom, né? Então, olha só, temos algumas frases para todo mundo pensar, então. Eu penso que essa é do construir e avaliar o nosso pensamento em relação a não sermos instrumento de tortura e nem favoráveis a nada que incite violência ou escolha violência como um caminho, porque nunca foi um bom caminho.
Prova é o que a gente está assistindo hoje. Violência nunca deu certo. A Joana de Ângeles traduz assim, ó. Resolver essas coisas com violência é tentar apagar fogo com gasolina. Não tem jeito de dar certo. O máximo que faz é você conseguir aumentar a labareda significativamente. Parece que no primeiro momento você resolve, no segundo explode tudo. Então, a gente tem que ter cuidado. E o outro é questionar. O que é o ato de amar e o que é devotamento? Porque isso são duas coisas que ele fala assim, a nossa vida tem que ser assim. Mas tem que ser o quê? O que é isso? Eu tenho certeza que todo mundo aqui se devota a alguma coisa, a alguém, a algum bichinho. Todo mundo tem essa experiência de devotamento. Então, começa a ver em que estado você fica quando você está devotado a esta coisa, o que aquilo retira de você, e vamos aliar isso ao ato de amor, e aí a gente começar a entender qual é a estrutura da nossa vida, porque aí nós vamos ter uma noção. Alguém tem alguma pergunta? Tudo bem? Então tá, então vamos encerrar.